A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende apenas de trabalhar duro por muitos anos. Mas esforço sem direção raramente constrói riqueza de verdade. Elas passam décadas trocando tempo por dinheiro, sem nunca sair do mesmo lugar. O problema não está apenas no salário, mas no modelo mental que guia cada decisão. Muitos foram ensinados a sobreviver, mas quase ninguém foi treinado para construir patrimônio. Desde cedo, a maioria aprende a obedecer, consumir e repetir, não a multiplicar. E sem perceber, entra em um ciclo em que ganha, gasta e recomeça do zero. Parece normal, porque quase todo mundo ao redor está preso no mesmo padrão. Esse é o primeiro engano: confundir rotina coletiva com caminho seguro. Segurança demais, muitas vezes, é o disfarce mais elegante da estagnação. Enquanto alguns estudam como proteger o salário, outros aprendem a comprar ativos. E essa pequena diferença de foco muda completamente o destino de décadas. Quem enriquece entende cedo que renda do trabalho é limitada pelo próprio corpo e pelo relógio. Mas riqueza real começa quando o dinheiro passa a trabalhar sem depender da sua presença. Essa é a virada que quase ninguém percebe no início da vida adulta. A maioria pensa em quanto pode ganhar no mês, não em quanto pode acumular para sempre. Troca a liberdade futura por conforto imediato, repetidas vezes, quase sem notar. O prazer rápido custa caro, porque rouba capital, tempo e disciplina. E sem capital, qualquer sonho grande vira apenas um desejo adiado. Existe ainda outro erro silencioso: acreditar que conhecimento financeiro é assunto secundário. As pessoas estudam anos para trabalhar, mas quase nada para administrar o que ganham. É como encher um balde furado e culpar a torneira pela escassez. Não basta ganhar mais quando o padrão de desperdício cresce junto com a renda. É por isso que muitas pessoas aumentam o salário e continuam financeiramente frágeis. A aparência sobe, mas a estrutura continua vulnerável por dentro. Riqueza não é parecer próspero diante dos outros, mas ser resistente quando ninguém está vendo. Outro detalhe decisivo é que a maioria evita risco, mas aceita dependência total. Tem medo de investir, empreender ou aprender algo novo, mas confia cegamente em uma única fonte. Quando essa fonte falha, toda a estabilidade aparente desmorona de uma vez. É nesse momento que muitos descobrem tarde demais que nunca estiveram construindo liberdade. Estavam apenas mantendo uma rotina cara, frágil e dependente. Quem enriquece de verdade pensa primeiro em margem, reserva e capacidade de reinvestir. Antes de ostentar, ela cria espaço para respirar em qualquer cenário. Antes de consumir, ela pergunta se aquilo gera valor ou só distração. Antes de seguir a multidão, ela observa para onde a multidão realmente está indo, porque o destino médio quase nunca leva a uma vida extraordinária. Há uma ruptura importante quando alguém entende que enriquecer é um jogo de comportamento, não de sorte. Não é o evento raro que transforma uma vida, mas a repetição inteligente por tempo suficiente. O que parece lento no começo se torna enorme quando recebe consistência por anos. E aqui está a parte mais incômoda. Enriquecer exige suportar um tempo sem aplausos. Exige parecer comum enquanto se constrói algo que quase ninguém consegue ver. Exige dizer não muitas vezes, inclusive para desejos que parecem merecidos. E é exatamente por isso que tão poucos chegam lá. Não porque seja impossível, mas porque o processo contraria impulsos muito humanos. O impulso de gastar, de mostrar, de adiar, de acreditar que sempre haverá tempo. Mas o tempo cobra juros também, e quase sempre cobra dos distraídos. A boa notícia é que esse padrão pode ser quebrado no momento em que você enxerga o jogo. Tudo começa quando parar de perguntar apenas quanto ganhou e passa a perguntar o que construiu. Quando para de medir sucesso pelo consumo e começa a medir pela independência. Quando entende que patrimônio é silêncio, paciência e estrutura acumulada. E que enriquecer, no fundo, é deixar de viver reagindo para começar a viver construindo.
A maioria nunca enriquece porque passa a vida inteira ocupada demais sobrevivendo ao presente, enquanto poucos sacrificam o imediato para finalmente possuir o futuro. E quase sempre, a diferença entre os dois não está na sorte, mas nas escolhas repetidas em silêncio. No fim, enriquecer não começa na conta bancária, começa na forma de pensar todos os dias.